Olá pessoal, bom, estamos aqui para mais uma aula. A gente vai terminar aquele assunto que eu comecei com vocês ontem, ou na aula passada, desculpa. E antes de começarmos, pessoal, eu sei que a gente não pode enrolar muito, até porque fica muito cansativo para vocês, mas eu preciso estar falando com vocês um pouquinho sobre essa situação. Eu tenho comentado com a coordenação, tá, que a quantidade de visualizações dos vídeos ela reduziu um pouco. Eu andei conversando com colegas, não reduziu tanto quanto aconteceu com alguns colegas, mas reduziu um pouco a quantidade de visualizações das videoaulas. Eu peço a vocês que estão assistindo essa aula que vocês possam estar conversando com os colegas. Infelizmente, a gente que é da área de biológicas, a gente sabe que a tendência é que a gente talvez tenha que ficar um pouco mais nesse processo de quarentena. É um pouco arriscado para os familiares de vocês, é um pouco arriscado para vocês, inclusive. Então, assim, a gente tem que se habituar a essa rotina que a gente está vivendo agora, tá? Torcer para que a gente volte à normalidade o mais breve possível, mas enquanto a gente estiver nessa, que a gente possa estar se acostumando a essa nova rotina, tá? Só queria fazer esse alerta a vocês. Eu tenho acompanhado a quantidade de visualizações dessas videoaulas. E, assim, a gente tem o problema da não comunicação, né? Eu vou fechar esse conteúdo com vocês na semana que vem. Ao invés de postar videoaula, eu vou postar uma lista de exercício, uma nova lista, né, baseada nos últimos conteúdos que não foram trabalhados, atividades, tá? Mas eu peço a vocês que vocês tentem aí, na medida do possível, incentivar os colegas de vocês, incentivarem uns aos outros, tá? Tá muito cansativo, tá cansativo para vocês, tá cansativo para a gente, né, para nós, professores. É mais dispendioso, a gente precisa de mais tempo para elaborar essas aulas, tá? E a gente está também se adaptando a essa rotina, ok? Bom, a gente falou na aula passada sobre evolução. Basicamente, a gente falou um pouco sobre os critérios, né, os princípios que regem as ideias sobre evolução, e aí eu comentei com vocês que nós iríamos trabalhar um pouco sobre a questão de Darwin nessa aula, certo? Então a gente vai começar por aí. Quando a gente fala de teorias da evolução, a gente entende que existem alguns processos que contribuem para que os seres vivos eles possam passar pela evolução, certo? Boa parte quando vocês trabalharam o conteúdo de segundo ano, boa parte do conteúdo que vocês veem no segundo ano segue uma escala evolutiva. Então, quando vocês estudam, por exemplo, lá os filos animais, vocês estudam numa sequência evolutiva, ou seja, teoricamente, aqueles primeiros seres vivos que vocês estudam são seres vivos que, pelos processos de evolução, foram os primeiros a surgirem. Processos de evolução eles são baseados nas ideias de Darwin, certo? Então, Darwin falava muito na questão do processo de seleção natural. Existem alguns processos que contribuem ou contribuíram, né, para que os seres vivos se evoluíssem. Por exemplo, processo de extinção em massa, certo? Olha, o que é isso? Olha só. A gente fala que o processo de extinção em massa ele gera provoca, né, um aumento da biodiversidade, porque no momento em que você tem uma espécie que ela se destaca, certo? O destaque biológico dessa espécie quer dizer que ela se torna um excelente predador, quer dizer que ela se torna ela consegue se livrar, né, de um predador, ou seja, ela não é uma presa fácil e ela acaba dominando toda a vida no planeta. Então, quando acontece uma extinção em massa de algum grupo, e aqui nós temos um exemplo bem conhecido de vocês, certo? Pelo que a ciência fala, né, o que aconteceu? Esse grupo de répteis ele estava num grau tal de evolução, ou seja, eram os maiores predadores, eles dominavam todo o planeta, a necessidade de alimento deles era gigante, ou seja, eles dominavam tudo. E aí, teoricamente, né, aconteceu, em função da queda de um meteoro, aconteceu a extinção em massa desses grandes répteis, certo? A extinção desses grandes répteis acabou provocando o aparecimento, ou seja, a possibilidade do surgimento de seres que provavelmente não teriam se desenvolvido. Quando a gente estuda, não é nosso assunto aqui em particular, mas quando a gente estuda, quando a gente lê um pouco sobre a evolução dos mamíferos, por exemplo, fala-se que se não houvesse
se não tivesse acontecido a extinção em massa desses grandes répteis, os mamíferos eles não teriam chegado no grau de evolução que chegou hoje. Certo? Eu, quando estou em sala de aula, eu brinco um pouco, eu falo, alguns de vocês provavelmente já leram, já assistiram aquele desenho Família Dinossauros, exatamente que trata desse assunto. Eles colocam o ser humano, por exemplo, lá eles falam que existem, é claro que na verdade isso não aconteceu assim, né, o ser humano não existia naquela época, mas eles colocam o ser humano, acredito eu, representando um mamífero, como sendo um ser primitivo, que vivia na caverna, que vivia se escondendo dos grandes répteis. Então existem teorias que falam que se não fosse a extinção dos grandes répteis, nós não teríamos tido o desenvolvimento de boa parte da biodiversidade que nós temos hoje, ok? Bom, esse é um detalhe que chama atenção quando se refere à evolução. E outra coisa, né, que a gente sempre fala, assim como quando você fala de genética, você fala de Mendel, quando você fala de evolução, não tem como não falar dessa pessoa chamada Charles Darwin. Tá? Darwin, então, olha só, Darwin, ele falava, assim como todos os pensadores sobre evolução, né, ele falava a respeito de um ancestral comum, que nós falamos isso na aula passada. A ideia de que um ser, ele teria dado origem, por processos de evolução, ele teria dado origem a todos os seres que nós temos hoje. E aí, à medida que vai se expandindo o processo de evolução, você vai criando galhos, né? Quanto mais próximo você está nessa árvore genealógica, maior é o grau de parentesco entre esses seres vivos, ok? Então Darwin ele acreditava nisso, na existência de um ancestral comum. Ele acreditava que houvesse processos de adaptação, certo? Olha só. Então Darwin ele falava isso, que a adaptação, na verdade, ela acaba sendo, ela promove a sobrevivência do ser vivo e o sucesso do ser vivo. Eu coloquei aqui para vocês terem noção do que eu estou falando. Eu não sou muito craque em geografia não, mas a gente acaba falando um pouquinho a respeito. Eu tentei achar uma imagem mais clara, mas aqui talvez quando eu explico para vocês fica mais tranquilo o entendimento. Olha só, nós sabemos que em função do formato da Terra, essa linha do Equador ela recebe uma incidência maior de luz. A gente vai trabalhar ecologia, pessoal, e quando a gente trabalha ecologia, a gente sabe muito bem que existe o que a gente chama de cadeia alimentar. A base da cadeia alimentar, a base de qualquer cadeia alimentar é um ser produtor. O que é um ser produtor? É um ser que consegue produzir matéria que sirva de alimento para os outros níveis tróficos da cadeia. E aí os seres que principalmente são produtores nas bases das cadeias alimentares são os vegetais e as algas, certo? Ou seja, vegetal, pessoal, para conseguir produzir uma grande quantidade de massa, né, de massa que serve para os outros níveis tróficos, precisa de uma grande quantidade de incidência de luz. Então, por isso que a gente fala assim que na linha do Equador, o planeta ele tem um cinturão verde, certo? Por isso que quando você pensa aqui na floresta tropical africana, a floresta tropical amazônica, certo? É nesse cinturão do planeta que nós temos a maior biodiversidade. Ora, por que isso é assim? Simplesmente pelo fato de que aqui a incidência de luz é maior, então a quantidade de vegetação é maior, que consequentemente produz uma quantidade maior de alimento, que vai servir para os animais, que vão servir de alimento para outros, etc, etc. Ou seja, quanto maior a incidência de luz, maior a biodiversidade. Se você pega então aqui, olha só, então aqui você teria um retrato disso que acontece aqui nessa linha do Equador, certo? Você tem uma grande quantidade de planta, de vegetação, consequentemente vários pequenos animais sobrevivendo nesse ambiente, servindo de alimentos para outros maiores animais e assim por diante. À medida que você desce ou sobe, né, da linha do Equador, você tem uma diminuição na biodiversidade. É claro que quando você estuda na geografia, a gente vai ver um pouquinho disso também dentro de ecologia, a gente vê que existe uma série de biomas, certo? E os biomas, a biodiversidade nesses biomas é classificada de acordo com a quantidade de incidência de luz solar. Eu não coloquei todos aqui, mas só para que vocês tenham noção do que eu estou falando. Olha só, quando você desce um pouco, aqui na realidade do Brasil, você sai de uma região tropical com uma biodiversidade gigante e você entra aqui no que seria o Cerrado. A biodiversidade do Cerrado é grande? É, nós vivemos num ambiente cerrado, né? Claro que não é aqui, Goiânia
mas aqui já foi cerrado um dia. A biodiversidade aqui é bastante grande, mas não é tanto quanto aqui na floresta amazônica, certo? E aí quando você desce um pouquinho mais, que você vai lá para o sul, você percebe que a quantidade de vegetação é menor, consequentemente a quantidade de animais vai ser menor também. Ora, pessoal, por que eu estou tratando isso com vocês agora? O que acontece é que nós estamos tratando de ambientes diferentes. Ambientes diferentes apresentam seres vivos diferentes. Por quê? Porque eles têm que se adaptar a esses ambientes. Adapta a umidade, adapta a temperatura, adapta a oferta de alimento, certo? Adapta ao tipo de predador que existe. Então, cada ambiente ele vai exigir do animal ou do vegetal condições, certo? Então, o animal ele tem que ser adaptado. Quando a gente fala que a regra básica, né, de evolução é a sobrevivência dos mais fortes, o mais correto é a gente dizer o quê? É a sobrevivência dos mais adaptados, certo? Porque a força aqui, na verdade, o termo força acaba sendo trocado por adaptação. Cada ambiente exige um padrão de adaptação, certo? Então Darwin ele tratava disso, ele falava a respeito disso. Olha só. Aí aqui nós temos outros exemplos de processos de adaptação, certo? Aí você pensa, mas o leão então ele vai sobreviver sempre? Não. Existem leões, por exemplo, que quando eles estão machucados ou quando eles nascem com algum tipo de mutação, eles acabam não conseguindo capturar presa, ele morre de fome. Então o processo de seleção ele acontece tanto aqui a nível de predador, certo? Quanto a nível de presa. Vai sobreviver qual presa? Aquela presa que não apresenta nenhuma doença, que não apresenta nenhuma deficiência, que é jovem, que consegue, né, se livrar de um predador. É uma questão de adaptação, é a sobrevivência dos mais adaptados, aquilo que a gente chama de mais forte, ok? Tá? Olha só, aqui nós temos dois exemplos, né? Nesse caso aqui, ó, a gente vai também estudar isso em ecologia, a gente vê que existem processos que provocam essa adaptação, ou seja, essa sobrevivência do mais adaptado, certo? Por exemplo, dentro de uma mesma espécie, os seres vivos eles podem brigar. Uma disputa dessa aqui pode ser uma disputa por fêmea. Aí você pensa, pô, o que isso tem a ver com evolução? O que isso tem a ver com adaptação? Ora, numa espécie em que a fêmea vai escolher o mais forte, aquele que conseguir ganhar uma briga, ou seja, aquele ser mais fraco não consegue passar o seu DNA adiante, certo? Né? Se você pensa que isso aqui é uma competição por comida, por exemplo, ou seja, o mais fraco ele não consegue comer, ele vai ficar mais fraco ainda, numa próxima briga por alimento ele não consegue e acaba sendo levado a óbito, levado à morte. Ok? Então pode ser uma briga por comida, pode ser uma briga por fêmea, pode ser uma briga por espaço. Em qualquer um dos casos, o que você tem? É a natureza selecionando o mais adaptado. Okay? Então, o princípio básico que rege os processos de evolução é esse. É quando a gente fala de adaptação, certo? Adaptação, o ser quanto mais adaptado ao ambiente, aos animais da mesma espécie, adaptado a fugir do predador, adaptado a fugir a conseguir capturar a presa, certo? É o ser que consegue sobreviver e passar adiante o seu DNA. Ok? Bom, então eu falei para vocês de Darwin, né? Então Darwin é o cara da evolução, mas antes de Darwin existiam algumas ideias, algumas situações que discutiam, alguns cientistas que discutiam processos de evolução, certo? Olha só, primeiro, né, os cientistas eles acreditavam mesmo, alguns cientistas acreditavam na ideia do criacionismo, certo? Quando a gente fala criacionismo, pessoal, é claro que isso aqui não é a única imagem que reflete isso, mas quando a gente fala de criacionismo, a gente está falando de uma ideia de imutabilidade, certo? É aquela ideia de tudo que existe no planeta é tal como era há milhões de anos, ou há bilhões de anos, ou seja, tudo foi feito tal como é. E a gente viu na aula passada, por exemplo, que não é bem assim. Existem algumas provas de que isso não é bem assim. Quando a gente vê a questão dos fósseis, certo? Quando a gente compara os seres de hoje com os seres do passado, a gente acaba percebendo que não é bem assim, certo? Quando se fala de criacionismo, é essa ideia, certo? É a ideia de que o planeta ele tem um formato tal, certo? Isso foi criado de forma imutável por um criador, ok? Bom, e aí você tem, antes de Darwin, né?
quando as pessoas acreditavam no criacionismo, essa ideia criacionista começou a ser questionada por alguns fatores que surgiram, fruto de observação daqueles pensadores da época. Um exemplo bem clássico que nós temos é a existência do que nós chamamos de órgãos vestigiais. Pessoal, o que são órgãos vestigiais? São órgãos que existem, principalmente em animais, né, a gente consegue identificar melhor isso, e vamos lembrar que nós somos animais, são órgãos que existem nos animais, ou partes do corpo de um animal, que não tem função nenhuma. Aparentemente, esse órgão ele exerceu alguma função no passado, mas que hoje não tem função nenhuma. Quando a gente estuda isso, eu coloquei algumas imagens só para você entender de que a gente está falando. Olha só, quando a gente faz estuda o que a gente chama de anatomia comparada, a pata do cavalo, por exemplo, o cavalo ele se apoia apenas no dedo médio. Ele se apoia nesse dedo aqui, ó. Certo? Existem, quando você faz um raio-x da pata de um cavalo, você percebe esses dedos que nós temos aqui, ó, eles são dedos rudimentares. Existe o vestígio, existe sinal da presença desse dedo exatamente aqui nas porções superiores da pata. Ou seja, é um órgão que existe aqui que hoje não serve para nada, porque ele se apoia apenas nessa unha aqui, ó. Então, isso é o que tem função. Os órgãos que estão aqui em cima, os dedos que estão aqui atrofiados, eles não têm função nenhuma. Acredita-se que num passado distante, esses órgãos tinham alguma função, certo? Outro exemplo que a gente tem, aqui só para você ter noção de que a gente está falando exatamente a mesma coisa, é o que acontece com a pata da vaca, olha só. Se você observar de pertinho aqui, ó, se você aumentar um pouco a imagem aqui, você percebe que a vaca ela se apoia nesses dois dedos aqui, ó, certo? Esses dois dedos. E aí, bem aqui atrás, bem aqui nessa posição aqui, ó, vou levar o mouse aqui, ó, existe o que a gente chama de... existem unhas, né, que são, na verdade, órgãos vestigiais, ou seja, não tem função nenhuma. Acredita-se que no passado existia função. Analisando órgãos vestigiais em seres humanos, ser humano, pessoal, tem um monte de órgãos vestigiais, certo? Olha só, quando a gente pensa nisso aqui, ó, muitos de nós, o nosso... o último dente da nossa arcada dentária, os últimos 4 dentes, né, chamados de dente siso, são dentes que existem e não têm função. Aliás, muitas pessoas, vocês sabem muito bem que muitas pessoas, quando o dente siso nasce, ele tem que ser retirado exatamente porque não tem espaço. A ideia, pessoal, eu costumo fazer isso em sala, olha só, a ideia é que à medida que o ser humano ele foi se desenvolvendo, isso é visto em registros fósseis, à medida que o ser humano foi se desenvolvendo, ele fez isso aqui, ó. A testa dele, que era assim, ó, era uma testa, a gente fala que a testa do ser humano era assim, era uma testa fugidia, certo? A testa dele, para ser ocupado por uma quantidade maior de cérebro, ela acabou fazendo isso aqui, ó, certo? O fato da testa pegar e fazer isso e ficar reta, isso também provocou um recuo, certo? Tanto do maxilar quanto da mandíbula. O fato, pessoal, isso aqui a gente não tem que entrar em detalhes sobre isso, vocês podem estudar a respeito. O fato é, essa redução do espaço para dente fez com que aqueles 32 dentes que naturalmente todos nós tínhamos, quando eu falo nós, eu estou me referindo ao ser humano em geral, em muitos de nós, quando nasce o dente siso, né, então no caso aqui você tem o 8º dente, né, a gente tem incisivo, canino, pré-molar e molar, o 3º molar, que é o siso, em muitos de nós, quando o siso nasce, ele acaba tendo que ser retirado, porque não tem espaço. Ou seja, é um órgão que existe, acredita-se que no passado tinha uma importância, mas hoje não. É considerado também um órgão vestigial. Um outro exemplo de órgão vestigial no ser humano que nós temos é exatamente a presença do canino. O que a ciência fala sobre o canino? Isso aqui é mais a título de curiosidade, viu, pessoal? O que a ciência fala sobre o canino? O nosso dente canino, ele é um dente pontiagudo, ele é um dente com uma raiz mais profunda, exatamente para quê? Exatamente para que, no passado, a gente usava esse dente para quê? Para a gente morder na presa, morder um animal e rasgar a comida com o dente. Então, quando você tem um dente pontiagudo, que você morde, você perfura a carne, você prende e traciona, certo? Por que o dente canino é importante? Exatamente para que a gente pudesse rasgar. Hoje, né, nós usamos faca, nós usamos o processo de cozimento, então hoje a gente não precisa da presença desses dentes caninos. No entanto, eles existem. Eles existem, em algumas pessoas eles são bem pontiagudos, a raiz dele continua profunda, certo? É um dente
o dente canino, né, nossas presas, elas são também consideradas órgãos vestigiais. Outro exemplo, esse também é bem conhecido de muitos de vocês, é a presença dessa estruturazinha aqui, ó, que a gente chama de apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme é uma estrutura que hoje, pessoal, não tem função nenhuma. Lembra quando a gente trabalhou isso no primeiro ano? Quando as fezes saem no intestino delgado e caem no intestino grosso, o papel do intestino grosso é contrair para puxar a água do intestino grosso e jogar de novo na corrente sanguínea. Então, aqui no início do intestino grosso, as fezes elas estão totalmente líquidas. Bem na base do apêndice existe uma válvula. Essa válvula, se ela se abre, as fezes líquidas, repletas de bactérias, entram aqui, ó, aqui não tem aquela proteção que o intestino grosso tem. Consequentemente, vai haver uma inflamação e você vai desenvolver um processo chamado apendicite. Ora, por que eu estou falando isso agora para vocês? Acredita-se que no passado, esse apêndice ele tinha um papel importante no processo de digestão da celulose, certo? Fala-se, né, que houve uma época em que a alimentação nossa, a alimentação do ser humano, era constituída de um grande teor de celulose e pouco amido. Hoje não, hoje nós comemos muito amido e a gente quebra amido, né, com a amilase salivar e a amilase pancreática, mas naquela época não. Então no passado a gente precisava quebrar essa celulose, certo? Então a gente precisava de um órgão que conseguisse degradar a celulose, que hoje nós não conseguimos. É outro exemplo de órgão vestigial. E por último, né, sobre órgão vestigial, exatamente os músculos abdominais. Pessoal, também, como eu disse, é mais uma curiosidade, né? Claro que isso não vai cair numa prova minha, por exemplo. Esses músculos aqui, ó, o papel desses músculos abdominais era o que no passado? Era segurar, reter as vísceras. Porque no passado, né, houve uma época muito distante, pelos estudos fósseis, em que o homem ele andava sobre 4 membros locomotores, sobre 4 patas. Então, se você tem as vísceras, intestino grosso, intestino delgado, fígado, pâncreas, essas vísceras elas não eram apoiadas na bacia. Elas eram apoiadas, elas na posição, então quando você andava assim, na horizontal, as vísceras elas forçavam a barriga para baixo. Então precisava de uma musculatura para conter, certo? Essa musculatura que a gente tem aqui no abdômen, ela não tem papel nenhum, a não ser, é claro, né, a questão, por uma questão de cultura, a questão estética, certo? Mas função biológica essa musculatura não tem, ok? É considerado um órgão vestigial, ok? Bom, voltando aqui, ó. Então, antes de Darwin falava então sobre o criacionismo, nós já falamos um pouquinho. Órgãos vestigiais fizeram a presença, né, a existência, a análise desses órgãos vestigiais fizeram com que essa ideia criacionista ela ficasse meio em descrédito. E aí, olha só, antes de Darwin também, falou-se um pouco sobre Lamarck. As ideias de Lamarck e Darwin elas eram muito parecidas em alguns aspectos. Por exemplo, os dois acreditavam que os seres biológicos eles têm ancestrais comuns, certo? Os dois acreditavam nos processos de adaptação. O que existia, na verdade, eram algumas divergências com relação a como esse processo de evolução acontecia, certo? Que a gente vai ver daqui a pouco. Olha só. Lamarck, por exemplo, acreditava no que a gente chama de lei do uso e desuso. Ora, pessoal, o que é isso? Lamarck acreditava no seguinte: quanto mais você usa um órgão do seu corpo, mais ele se desenvolve. Só que quando a gente fala isso, é muito comum quando a gente fala isso em sala de aula, o aluno pegar e falar assim, poxa, mas é verdade. Quando a gente usa muito a nossa musculatura se desenvolve. Quando uma pessoa fica aí 6 meses, 1 ano, numa cadeira de rodas e ele não está andando, ele para de usar as pernas atrofiam. Sim, pessoal, a ideia do uso e desuso ela é válida sim para a nossa musculatura, porque nós chamamos de músculos estriado-esquelético. Os nossos músculos estriado-esqueléticos, eles de fato, eles seguem essa lei do uso e desuso. Mas só, certo? Nós não temos, Lamarck, por exemplo, acreditava, e a gente tem uma imagem agora a respeito disso, ele acreditava, por exemplo, que, analisando os fósseis, ele sabia que o ancestral da girafa era um animal de pescoço curto. O que ele acreditava? Ele acreditava que as árvores elas foram desenvolvendo em porte, elas foram ficando maiores. Então, aquelas girafas que eram menores, de tanto forçar
de tanto esticar o pescoço para alcançar as folhas que estavam mais no alto, proporcionavam um crescimento ósseo. Isso fez com que, ao longo das gerações, as girafas elas fossem crescendo o pescoço. Bom, a gente já pode falar algumas coisinhas a respeito disso. Na verdade, a estrutura óssea não se desenvolve assim, certo? Às vezes a gente fala isso em sala de aula, é muito comum um menino lembrar daquela... Tem uma região, não sei se não sei onde é, não sei se é Índia, não é Índia não. Tem uma região do planeta em que as mulheres têm o hábito de colocar uma espécie de umas molas, de umas argolas no pescoço aqui, ó. E à medida que vai passando o tempo, elas vão colocando aquelas argolas. Porque parece que lá na cultura deles, quanto maior o pescoço da mulher, mais atraente ela é, né, em termos sexuais. E aí o pessoal tem isso como cultura. Só que chega um ponto em que eles colocam tanta argola ali, que se elas tirarem aquelas argolas, elas simplesmente quebram o pescoço. Ah, professor, mas então ela esticou, então ela cresceu o pescoço? Não, ela não cresce a estrutura óssea do pescoço, certo? Ela acaba provocando uma distensão no encontro entre as vértebras do pescoço, tanto é que ela acaba perdendo o equilíbrio. Então, isso que Lamarck pensava na lei do uso e desuso, estava errado, certo? Pior, ele acreditava na lei do uso e desuso e ele acreditava na lei da transferência de caracteres adquiridos. Agora, o que é isso? A ideia era a girafa de tanto esticar o pescoço, crescia o pescoço, e quando essa girafa tinha filhotes, a filhote então nascia com o pescoço longo, ou seja, o ambiente me forçou a aumentar o pescoço e eu passei isso. Ora, pessoal, qualquer alteração que acontece no corpo de um animal, ela só é transferida para os seus descendentes se isso provocar uma mudança no DNA que está nas células germinativas. Isso aqui é o mesmo, essa ideia aqui, é o mesmo que pensar assim, não, o Dorvair ele foi para a academia, ele malhou, ele aumentou a sua massa muscular, tá, beleza, seguiu a lei do uso e desuso. Tá, mas aí quando eu vou fazer um filho, meu filho nasce com massa muscular desenvolvida? Claro que não, certo? Então o que acontece? Ele, além de acreditar que as estruturas se desenvolviam de acordo com a sua utilização, fato que eu falei para vocês que só acontece com a musculatura, ele também acreditava que aquilo que o ambiente forçou o aparecimento passava para os filhos, certo? Aí, quer dizer, foi uma coisa mais complicada ainda. E aí, se você for ler a respeito, você vai ver, por exemplo, que teve pessoas que pegaram lá, é assim então bora fazer um experimento. Pegou lá um monte de camundongo, cortou o rabinho de todos eles e deixou eles se reproduzirem, para ver se seus filhos iam nascer sem rabo. Todos nasceram de rabinho. Cortou de novo, colocou para reproduzir, todos nasceram de rabinho, certo? Então, ou seja, Lamarck, as ideias dele, elas ficaram um pouco desacreditadas, ok? Aqui você tem a imagem de Lamarck, esse cara as ideias dele surgiram antes de Darwin, tá? E aqui o exemplo da girafa que eu falei para vocês, olha só. Ele acreditava que esse desenvolvimento em tamanho do pescoço aqui, ó, se dava em função do ambiente. O ambiente forçou o aparecimento de uma característica, ok? Bom, e aí você tem o conceito de adaptação ligado a Darwin. Olha só. Primeiro a gente fala assim que o processo de adaptação ele aumenta a capacidade de sobrevivência e sucesso reprodutivo. Se você aumenta a capacidade de sobrevivência de um ser vivo e você aumenta a capacidade de reprodução dele, você aumenta a capacidade daquela espécie de sobreviver, certo? Então olha só, para Darwin, pessoal, olha só, quanto mais adaptado é um ser, maior é a capacidade dele de sobrevivência. Pensa comigo aqui, eu coloquei um exemplo aqui para vocês terem noção. Existem animais, por exemplo, que eles passam junto aos vegetais pelo que nós chamamos de coevolução. Aqui um exemplo, existem, por exemplo, espécies de beija-flor que têm um formato tal do bico que ele é o único animal que consegue sugar o néctar desse tipo de flor. Ou seja, é o único animal adaptado a esse tipo de alimento. Isso faz com que ele sobreviva e outros que não têm esse formato de bico não sobrevivam, certo? É um exemplo de adaptação que a gente tem. Nós podemos ter, por exemplo, também... Vamos lá. Outro exemplo que nós temos aqui, exatamente aqui, ó, a questão da captura de alimento. Existem aranhas que elas desenvolvem um tipo especial de teia, um tipo mais resistente de teia, um tipo mais compacto de teia, que faz com que ela consiga capturar alimentos capturar alguns insetos que outras raças não conseguem, outras espécies não conseguem. Ou seja, quanto mais adaptado, certo? Quanto mais adaptado ao ser vivo, maior vai ser o sucesso dele, certo? Quanto mais estrutura ele desenvolve
maior vai ser o sucesso. Ok? Bom, o que faz com que essa adaptação ocorra? Segundo Lamarck, como já foi dito, segundo Lamarck, o ambiente provoca essa adaptação. O ambiente provoca o desenvolvimento de característica. Segundo Lamarck, desculpa. Para Darwin, não. Para Darwin, pessoal, o que acontece é que essa adaptação ela ocorre em função de mutações, certo? Então, olha o que acontece. E olha que Darwin tem um detalhe que chama a atenção. Darwin, quando ele fez seus experimentos, quando ele fez suas pesquisas, quando ele fez os seus estudos, ele não conhecia as leis da genética. Ele não conhecia os trabalhos de Mendel, certo? Ele tinha uma ideia, e eu falo que Darwin nesse aspecto ele era muito esperto, porque ele tinha uma ideia o seguinte, ele era um observador e ele passou a observar uma coisa que é muito óbvia. Ele percebeu o seguinte, a quantidade de seres vivos que nascem na natureza é sempre maior do que a natureza pode suportar. E eu já falei isso para vocês já ao longo do primeiro ano e um pouco esse ano já. O que acontece? Olha só. De cada 100 filhotes que nascem de uma determinada espécie, não tem comida para todos, não tem abrigo para todos, não tem espaço para todos. Então, se não tem, o que acontece? Alguns vão morrer de fome. Quem? Os menos adaptados. Alguns não vão conseguir correr do predador. Alguns, numa disputa por uma fêmea, vai perder a disputa e não vai conseguir passar o seu DNA adiante. Certo? Então, o que Darwin falava? Olha, quando os seres vivos se reproduzem, ao acaso, não sei porquê, ao acaso eles nascem diferentes. Nascem diferentes e aqueles mais adaptados sobrevivem. Mas por que não sobrevive todos? Pelo que eu acabei de falar. Porque sempre nasce uma quantidade maior de indivíduos do que a natureza pode suportar. Então, se nasce 100, se só tem espaço, abrigo, comida para 20, 80 vão desaparecer. Quem serão os 80 que vão desaparecer? Os menos adaptados. Okay? Então, essa é a lógica do processo de evolução. Certo? Então, o que produz essa adaptação, segundo a ideia de Darwin, é exatamente o quê? Acaso. Ao acaso, nasce um montão de seres e esses seres eles acabam sendo selecionados pela natureza. Ok? Bom, Darwin, sempre que se fala de Darwin, o pessoal fala que uma das coisas mais importantes que ele fez foi exatamente uma viagem que ele fez ao mundo. Porque o que ele fazia? Ele saía observando. Certo? Eu busquei aqui, eu busquei no mapa a viagem que ele fez. Ele saiu da Inglaterra e olha só, ele simplesmente viajou por praticamente todo, ele pegou, segundo dados aqui, eu tenho isso aqui anotado, foi uma viagem de navio de 5 anos. Então, quando ele fez essa viagem, ele foi no navio somente para observar os diferentes tipos de seres vivos que existiam nos diferentes pontos do planeta, certo? E aí ele observou questões básicas. Ele analisou, por exemplo, o formato do bico de algumas aves. Ele analisou espécies que existiam no ambiente que não existiam em nenhum outro local. Fala-se muito, né, que na viagem dele, quando ele passou por Galápagos, uma ilha, ele encontrou espécies que só existiam ali naquele ambiente. Ou seja, teriam se adaptado apenas, exclusivamente àquele tipo de ambiente. Certo? Tá? Então, e aí quando ele faz essa viagem, né, sai no navio, faz essa viagem de 5 anos, só observando os seres vivos, só observando o ambiente, ele acaba escrevendo esse livro, que ele chamou de A Origem das Espécies e o Processo de Seleção Natural. Ok? Olha só. Esse livro que ele escreveu aqui acabou divulgando, né, algumas ideias. Por exemplo, o livro acabava dizendo não ao criacionismo. Ele acabava tirando de vez essa ideia do criacionismo. Ele falava muito sobre a questão, olha só, não a lei do uso e desuso. Então ele não apoiava essa lei do uso e desuso. E o que ele apoiava, na verdade, era o processo que eu acabei de explicar para vocês, que eu adiantei um pouquinho, que é o processo de seleção natural. Certo? É isso, o livro dele, as ideias de Darwin, tudo se baseava nesse processo que a gente chama de seleção natural. Certo? Para ele, como eu acabei de dizer para vocês, os processos de seleção natural tinham uma total correlação com os processos de reprodução sexuada. Certo? E se você pensar bem, a gente que tem um conhecimento já
acredito eu, né, vocês têm um conhecimento amplo já sobre processos de reprodução, de formação de gametas, do processo de seleção que a fêmea faz, né, do macho para a cópula. Olha só, pensa, pessoal, o processo de seleção do mais forte acontece, ou do mais adaptado acontece, desde o momento da fecundação. Lembra quando a gente brinca, quando a gente fala assim, olha, afinal de contas você tinha 400 milhões de concorrentes para uma vaga. A sua mãe amadureceu um óvulo, certo? E apenas um espermatozoide conseguiu entrar. É o mais forte? Não. Eu não sei se alguém que se lembra quando eu brincava lá no primeiro ano que, de repente, o mais rápido, o mais forte não era você, mas o cara foi para o lado errado. Lembra? Olha só. Então é o mais adaptado, certo? Então o processo de reprodução ele tem tudo a ver com os processos de evolução, segundo as ideias de Darwin. Olha só. E aí outra ideia que Darwin tinha que é interessante é a ideia, né, de uma ancestralidade comum. A ideia de que um ser vivo ancestral teria dado origem aos vários seres vivos que nós temos hoje. Ok? Bom, ancestrais comuns, como eu acabei de dizer. Outro detalhe que é interessante, que eu também já adiantei, até para dar uma liga na aula, é que, com relação ao não conhecimento de genética. Darwin, pessoal, ele não conhecia o que você conhece hoje. Ele não sabia o que era DNA. Ele não sabia, olha só, essa ideia que nós hoje sabemos que é tão importante para aumentar a a variabilidade genética, que é o crossing over. Hoje nós sabemos, acabamos de ver genética, a gente falou sobre isso, certo? Ele não conhecia os trabalhos de Mendel, certo? Se Darwin tivesse conhecimento e entendimento das leis de Mendel, talvez ele conseguiria elaborar melhor as suas teorias, certo? Olha só. Deixa eu só voltar um detalhe aqui. Eu esqueci de comentar. Bom, olha só. Não, é isso mesmo. Tá, então, eu disse para vocês, Darwin ele não conhecia as ideias de Mendel. Aliás, tem até relatos que falam que ele chegou a ter acesso a esses trabalhos de Mendel, mas como a maioria dos cientistas da época, ele não conseguiu decifrar, ele não conseguiu entender, né, aquilo que Mendel, os trabalhos que Mendel tinha realizado. Ok? Bom, aqui você tem um comparativo. Vejam bem, ó, tanto para... Foi difícil aqui. Tanto para Lamarck quanto para Darwin, os ancestrais da girafa eram um animal de pescoço curto, certo? Hoje nós sabemos que de fato inclusive pela análise de fósseis. Mas eu fiz questão de colocar esse desenho aqui, e você consegue encontrar outros que trazem a mesma ideia. Olha só. Qual é a diferença nas ideias dos dois? Os dois acreditavam nos ancestrais de pescoço menor. Para Lamarck, essa girafa foi forçando até que desenvolveu o pescoço. Para Darwin, nasciam girafas de pescoço longo, pescoço médio e pescoço curto. Aquelas de pescoço curto acabavam não conseguindo ter acesso ao alimento e, consequentemente, eram selecionadas pelo ambiente. Ok? Bom, e aí, quando as pessoas passam a dominar, pessoal, quando as pessoas passam a dominar a genética, quando elas passam a estudar mais a fundo a genética, surge o que a gente chama de neodarwinismo, certo? Que seria o quê? Olha só. Quando a gente fala de neodarwinismo, a gente fala que o processo de evolução está totalmente ligado às mutações, certo? Mutações geram uma variabilidade. Como eu disse para vocês, quanto mais variado, maior a capacidade de seleção do melhor. Essa seleção é provocada, então, pelo processo de variabilidade, acaba provocando a evolução, certo? Então, olha só, quando a gente fala de mutações, essas mutações, esse processo de evolução, ele é baseado, né, quando se fala da ancestralidade, não é uma coisa que é jogada do nada, né, baseia-se muito naquilo que eu falei na aula passada, da questão dos registros fósseis, ok? Olha só. E aí, quando a gente vem aqui para mutações, Darwin, naquela época e hoje, né, com essa ideia do neodarwinismo, ou seja, das novas ideias de Darwin, falou-se o seguinte, que as mutações, elas acontecem ao acaso.
Segundo, as mutações elas podem ser de dois tipos. Ou elas podem ser mutações do tipo adaptativas, ou seja, que é uma mutação que aconteceu ao acaso, mas essa mutação fez com que ele se adaptasse melhor. É claro que eu coloquei aqui um exemplo que é ficção científica, mas é para retratar bem o que eu estou falando para vocês. Imagina se acontecesse uma mutação, para quem conhece esse personagem aqui, imagine que acontecesse uma mutação que fizesse esse processo acontecer. Seria uma mutação positiva. Ou seja, um animal desenvolveu uma característica que o faz ser melhor predador, o faz resistir à caça, né? Ou seja, o faz não ser uma presa fácil. Seria então uma mutação positiva. Existem mutações que são chamadas de mutações deletérias. O que é isso? Uma mutação que acontece num ser vivo que faz com que, de repente, ele tenha dificuldade para andar, ou tendo dificuldade para se locomover atrás da presa, ou para se locomover para fugir do predador, certo? É considerada uma mutação deletéria. A grande maioria, se você estuda evolução um pouco mais a fundo, eles falam que a grande maioria das mutações que acontecem elas são mutações deletérias, ou seja, provoca a não sobrevivência do ser vivo a partir da espécie a partir daquele momento, ou daquele indivíduo a partir daquela mutação, ok? E como eu disse para vocês, as mutações elas acontecem ao acaso. E mutações elas podem ser tanto a nível genético, a nível de gene, quanto a nível de cromossomo, nós sabemos disso. A gente sabe que síndrome de Down, por exemplo, é o resultado de uma mutação cromossômica, né? Uma alteração no número de cromossomos, ok? Bom, e aí, Darwin também, pessoal, ele falou, e eu só coloquei isso aqui porque tem muito a ver com o nosso assunto também, ele falou da questão da seleção sexual, certo? Há uma seleção sexual, essa seleção sexual ela acaba provocando, sim, uma evolução da espécie, certo? No momento em que você tem, olha só, cada espécie ela apresenta um padrão de escolha. Então tem espécie, e no geral quem escolhe é a fêmea, certo? Então quando a gente fala lá no primeiro ano que os pássaros eles se escolhem pela habilidade na dança, pela habilidade no canto, alguns brigam pela fêmea. Então assim, quando a fêmea opta por escolher aquele que é mais forte, aquele que venceu uma briga, aquele que dançou melhor, é um processo de seleção. É uma seleção sexual que colabora para o nascimento de seres melhores, certo? Então eu coloquei aqui algumas imagens para vocês terem noção do que eu estou falando. Olha só, que eu achei bem interessante isso aqui. Aqui você tem outro exemplo, aves que elas, quanto mais coloridas, quanto maiores elas se apresentarem, maior vai ser o número de fêmea que ela vai conseguir conquistar. Certo? Aqui um exemplo de um anfíbio, que na verdade ele conquista a fêmea pelo canto, né? E eles têm animais que brigam pela conquista da fêmea. Bom, pessoal, era isso que eu queria de vocês hoje, tá? E aí, na semana que vem, eu vou estar passando para vocês uma lista para que vocês possam estar respondendo, ok? Tchau, tchau.